aqui para mais um encontro de terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. Hoje estão aqui comigo a terapeuta Andréa Rigo, a terapeuta Gladys Lúcia, a terapeuta Manon Braga, a terapeuta Mara Gonçalves, a terapeuta Alessandra Nascimento, a terapeuta Miriam Valério e a terapeuta Bia Stumpf. E nós hoje vamos continuar falando dos instintos, né? Os instintos que eram, durante muito tempo, eles foram chamados de pecados capitais. Mas os instintos, eles são a defesa que o corpo tem, que a nossa mente tem para nos defender. Os instintos são para nos proteger e nos fazer sobreviver. E hoje, dando a sequência, nós vamos falar sobre a ira. E a ira, ela é muito mal vista, porque as pessoas ligam a ira à violência, à fúria, à raiva. Mas a ira, ela é uma energia de mudança. Toda vez que você não está satisfeito com alguma coisa, vem aquela ira, aquela vontade de mudança. Sem a ira, a gente ficaria no mesmo, no marasmo. Então, a ira é um instinto positivo de sobrevivência. Então, André, o que você me fala da ira? Então, a ira, na verdade, ele é o quê? Ele é um sentimento que vem forte, né? Que pode ser de raiva, de rancor, né? E isso vem aquele sentimento forte dentro de você, que tira você do teu controle, do teu eixo, né? E isso muita gente olha como sendo uma coisa ruim, como você falou. Mas nós temos vários, como nós aprendemos, né, as crenças de passado, tudo que foi colocado para a gente como os 7 pecados capitais, que agora nós estamos falando que os instintos são, que nós, seres humanos, trazemos isso dentro de nós, né? Olhar, nós estamos trazendo, o nosso grupo aqui está trazendo esse olhar que é uma energia forte que te leva a uma mudança de estado, certo? Então, se você usar ela bem usada, você vai mudar algo na sua vida. E se você olhar para ela de uma maneira muito ruim, rancorosa, aí é quando você tem aqueles sentimentos de vingança, de querer destruir certas coisas. Não é isso? Bom, na realidade, eu vejo a ira como sendo um sentimento de explosão, né? Porque às vezes a gente vem guardando várias situações que ocorrem durante a nossa vida ou num determinado momento da nossa vida, que é a hora que você já toma uma atitude e fala basta. Mas muitas vezes algumas pessoas eles vão pro lado um pouco no explosivo, no furioso, no descontrolado, e algumas pessoas eles utilizam essa explosão para dizer basta, basta no sentido de chega, eu preciso tomar uma outra atitude na minha vida para que isso não ocorra mais. Então, assim, eu vejo a ira, antigamente eu achava a ira tremendamente negativa, no sentido que a gente sempre achava que era uma questão de muita raiva, de muito ódio. Não, acredito, eu sinto a ira agora como uma situação de libertação. Ou seja, quando isso já está no aspecto da ira na minha vida, chega, é ali que eu já tomo uma atitude. Eu já venho durante o tempo. E só para não te cortando, mas te falando nisso que você falou, a gente guardava essa ira, né? Não posso explodir. Era pecado? Isso fazia muito mal, não é, Alessandra? Muito, muito mal. Aí ficava alimentando rancor, ficava alimentando ódio, ficava alimentando muitas vezes vingança, isso é até chato da gente falar, mas muitas pessoas, eu inclusive, né? Se alguém te fazia um mal, você olhava de ladinho e falava, Mas quando aquela pessoa recebia aquele mal, que muitas vezes você achava era bom, que eu achava bom. Tá? Na realidade, eu tenho que dizer, hoje eu já penso 2 vezes. Hoje eu já penso pelo menos 2 vezes, porque eu já sei que tudo aquilo que vem, volta. Tá? Uhum. Mas eu vejo a ira hoje como uma explosão tremendamente benéfica, a partir do momento que a gente tem o controle das nossas atitudes a partir daquela explosão.
Sim, sabe que eu vejo na ira, nessa mal usada aí que a gente está falando, de reprimi-la, né? Muito atrelada ao sentimento de contrariedade, né? E falta de verdade. Por quê? Porque se eu me sinto contrariada e eu não expresso, ou não estou do meu lado, eu vou me revoltar, né? Essa revolta que eu sinto diante do ato de alguém, eu volto para aquela situação o tempo todo e vai minando a nossa energia, criando essa raiva, né? Então, quando eu me sinto revoltada, é aquilo que eu não aceito, mas eu não faço nada para mudar. Para onde que foi essa energia de que não aceito, de raiva e tal? Para onde que foi? Para dentro. Então, a gente vai ficando nessa polaridade ruim, né? A gente fica sorrindo e por dentro dilacerada, né? Então, essa ira, ela acaba com a nossa energia, né? Porque ela está mal direcionada. Para mim, atrelada a esse conflito de contrariedade e não movimento daquilo que eu gostaria que fosse, né? Então, até olhar para a ira é um ponto muito necessário, mas também olhar para aquilo ao qual eu me revolto e não tomo atitude. Tira da estagnação, gente. É olhar a situação de uma outra forma. Isso. Agora, se eu me revolto e não tenho uma visão de mundo, de olhar para todos os ângulos e também me posicionar, que é para isso que ela serve, né? Posicionamento é você assumir o que você quer e ir em frente, porque a energia de força, a gente quando tá com raiva não fica forte, pode ser titica lá e vira um leão, né? Porque a raiva é uma energia muito poderosa, né? De transformação de fato, né? Ponto de vista trazendo para essa coisa do antigo, né? Da visão do que era considerado os 7 pecados. Eu fiz uns estudos, eu estudando minhas coisas, porque eu pesquiso bastante. Então, assim, há uma questão de tradução de idiomas, textos que foram escritos, né, num idioma e foram traduzidos por um outro. Então, às vezes, uma palavra, ela tem um contexto, um significado no idioma, que trazendo, por exemplo, o idioma português, ele tem uma outra contexto, um outro significado. Então, eu creio que quando for trazendo essas traduções da palavra ira, ela foi distorcida. Então, assim, por que gera essa coisa que a Andrea falou, que a Alessandra falou, que a Miriam trouxe, de reprimir essa raiva? Porque a palavra ira, por exemplo, no idioma hebraico, lá nos primórdios escritos, ela tem uma forma de interpretação. E em português teve outra. Então, trouxe para um pecado que é feio ter raiva do próximo. Então, às vezes o próximo, ele está fazendo algo, ou negligenciando conosco alguma coisa, ou tendo uma atitude que está nos subtraindo, nos prejudicando, e a gente fala, eu tenho que perdoar o próximo, o que ele negligencia comigo, ou o que ele está fazendo, que está gerando prejuízo para mim de alguma forma. Prejuízo material, moral, emocional, não importa. Então, é daí que vem o reprimir. Só que, às vezes, o próximo, ele pode estar errado na atitude ou na não ação, na negligenciar algo ou fazer algo. E se eu não manifesto, ele nunca vai saber que ele está agindo mal. Por causa de uma explicação distorcida desse instinto, né, que é feio, eu tenho que perdoar o erro do outro, porque é feio ter raiva. E aí isso gera um problema para mim e um problema para o outro também. Porque o outro nunca vai saber que ele está
não tá legal, entendeu? Não tá. E é para isso que a ira vem, né? Ela vem, na Então, verdade, é para para mostrar e colocar o equilíbrio no lugar, né? As coisas no lugar, né? nas relações, entendeu? Sim. Não é feio se alguém pisou na bola, negligenciou com a gente fala assim, escuta aqui, ô fulano, por que você não está fazendo, falando tal coisa? Né? Não tem nada de errado nisso, de feio. O feio, o errado, é não manifestar. Não se Guardar manifestar. essa raiva dentro de si e Em algum alimentar. lugar ela vai, né? Então, e esse que é o distorcer das traduções. Porque o feio, o errado, não é o sentir que eu fiquei com raiva, fulano não fez algo, ou fez, eu fiquei com raiva. Não é isso que é feio, errado. Errado é não falar. É guardar para dentro de si. Aí eu vou remoendo aquilo, eu crio uma mágoa. A mágoa nunca atinge o outro, nunca. A minha ai, a Andréia me magoou no outro encontro, né? Um exemplo, vamos supor. Aí eu fico remoendo aquilo, não vai acontecer absolutamente nada com a Andréia. Nada. A minha mágoa, o meu sentimento que eu tenho com relação ao que ela esqueceu, sei lá, não sei, ou algo que eu precisava ouvir porque eu estava excedendo em alguma coisa, não vou atingir ela. Isso vai ficar em mim. Vai ficar rodando rodando no meu corpo até que ele para em algum, geralmente é o fígado, paga o pato, que é raiva reprimida, mágoa guardada, ela vai parando ali. Então, quem é o maior prejudicado em deixar usar mal esse instinto somos nós mesmos. E o outro nunca vai saber. E o que está rodando aqui dentro da gente não sai. Só sai daqui se eu falar. Se eu... Para com isso. Ou porque... Não, eu não quero mais isso para mim. Eu vou mudar aqui. Eu vou tomar uma atitude. Aí sai. Então, né? você está falando isso, Mara. A ira se manifesta quando o potinho enche e transborda. Sim. E aí eu explodo. Então, a partir do momento que eu vejo que não está legal a situação e eu falo, essa ira aí, ela vai ser bem usada porque eu coloco limite naquela situação. Exatamente. Se eu não falo, eu vou deixando, vai deixando o potinho enche, Vai enchendo. aí eu explodo e uso aquilo mal usado, aí Mal usado. ódio, grito, e aí explode, e aí a gente fica sem razão. A Mara trouxe a situação de como era colocada essa questão de tomar uma atitude, vamos usar a ira. Tem uma parte da Bíblia da parte de Jesus lá, que ele chega no templo e ele expulsa os mercadores, não tem? Pega um chicote e dá uma chicotada, toca todo mundo, porque ali não é lugar para fazer comércio. Ele agiu com ira. Né? A gente olhando fala, nossa, mas Jesus fez aquilo? Ele precisou buscar essa força. Porque aquilo estava incomodando ele internamente. Isso, Mara, isso já para trazer para aquela colocação que você trouxe, né? Então, quando eu guardo para mim, eu fiquei magoada, mas o outro continua igual, ele não sabe que magoou, né? Então, o nosso papel aqui, como terapeutas, psicanalistas, espiritualistas, é justamente, né, trazer a desconstrução dessa caixinha de colocar, né, a ira no que é feio, no que é errado, no que é proibido, porque isso é o senso comum, isso é o que todo mundo, né, vagamente, num primeiro momento, é o que vem. Então, o nosso papel é justamente mostrar esse outro olhar, que por ser instinto, né, tem ali a questão da polaridade, e é justamente esse outro olhar, trazendo a ira como um movimento, essa energia, essa potência, para fazer um movimento, e aí construtivo e produtivo de mudar algo que não está satisfeita. Então, isso me remete muito à questão, assim, da injustiça. Quando, por exemplo, você presencia
alguma situação de injustiça, aquilo, né, mexe tanto internamente com você, então é justamente essa energia, esse foco, né, da ira, que te faz ter uma atitude ali para estar rompendo qualquer injustiça que de repente está sendo feito com uma outra pessoa, né, que a gente está presenciando ali uma situação. Então, eu vejo muito isso, e a Miriam trouxe a questão da contrariedade. Quando fala em contrariedade, remete muito à frustração. Então, quando eu sou contrariada, eu fico frustrada. E por que eu estou frustrada? Porque o outro não fez ou não foi aquilo do jeito, né, que eu gostaria. E aí remete muito à questão assim, de não aceitação da mudança. E a importância da gente trazer o olhar que ninguém muda ninguém. Então, a gente muda a si mesmo. Então, quando a gente muda o olhar perante o outro, perante a situação, e aí vem toda a questão, né, da aceitação para fazer um outro movimento. Então, e realmente, como foi colocada essa questão, né, da imposição de abuso, de limite. Então, se você fica na acomodação, você permite que o outro, você seja subjugado pelo outro. Então, a importância de você se posicionar energeticamente através dessa ira positiva da ira, se colocando ali de uma maneira, né, de impedir, num bom sentido, que o outro abuse, né, da sua boa vontade, ou abuse ali do seu movimento. Então, daí esse olhar positivo, construtivo, de trazer a ira para si e com essa maneira de mudanças. O que você acha, Bia? Qual a sua opinião? Pois é, eu estou aqui pensando numa outra situação também, que é a questão, assim, que... Por que a gente tem tanto medo da ira, né? Porque a ira é uma força de destruição, né? Tu vai ter que destruir aquele comportamento do outro, como uma mãe tem que destruir o comportamento de um filho que está birrento, como tu tem que desconstruir, né? Tu tem que destruir, na verdade, né? Um comportamento de uma pessoa que está fazendo uma coisa completamente ilícita, que vai machucar, que vai trazer dano. Então, assim, acho que a gente tem muito medo da força que tem essa energia, né? Esse instinto. Né, quando a gente vê os bichos brigando, por exemplo, que eles estão furiosos, os homens, por exemplo, quando nós mulheres vemos homens brigando, a gente vê como é perigoso de se machucar, né? Como é perigoso de passar do limite. Mas, se tu não tiver uma força que destrua o velho para construir o novo, vai ficar tudo sempre naquela monotonia, naquela coisa parada, estagnada, né? Mas, então, assim, lidar com esse medo de lidar com uma força tão forte e, ao mesmo tempo, regular, né? Equilibrar o quantum, né? Tu vai usar daquela energia. E isso a gente só aprende fazendo, não tem jeito. Então, assim, não é no teórico, né? É na prática. Então, um dia tu vai gritar. Um dia tu vai dar uma de louca e vai gritar. Um dia tu vai sapatear. Um dia tu vai, sei lá, né? E aí as pessoas olham e dizem, ai, credo, que reação, né? Aquela coisa assim, paciência. Aquele momento exigiu, né, um movimento mais contundente, né? Sim. Mas eu acho que é questão de autoconhecimento para a gente aprender como é que essa ira está se movimentando aí na gente, porque, nossa, quantos danos físicos, quantas doenças são criadas por guardar, né? Por exemplo, imagina, pegando um exemplo bem drástico, a pessoa é abusada. Uma criança é abusada constantemente. Por que ela não consegue sair dali? Porque ela tem culpa. Porque é toda uma situação, né, abusada por família, geralmente por pai, por tio, sei lá que seja, que deixa ela numa situação que a ira fica completamente reprimida, né? Mas ela vai estourar isso em algum lugar, né? Ou num próprio comportamento que ela vai seguir sendo abusada em outras situações, vai ter que botar essa energia em algum lugar. Se não botar em nenhuma situação, vai botar lá para dentro de si e vai ter algum dano. Por exemplo, você está falando da mágoa, né? Junta a mágoa, daqui a pouco tem um câncer. Sim. Pois obviamente. Então, Bia, mas eu queria falar dessa mágoa que eu trouxe. É assim, quando eu estou muito magoada, eu me magoo com muita facilidade. Também é o momento da gente buscar a ajuda de um profissional para se conhecer e entender por que eu sou tão magoável, né? Uma palavra que nem existe no dicionário, mas assim, por que eu estou nessa condição? Tem um porquê. Às vezes é desse instinto que eu não estou, desse recurso, né? Que eu não estou usando ele
bem a meu favor, então eu estou sempre numa posição defensiva, eu fico abusável. Tudo dicionário não tem, né? Mas enfim. E aí é um ciclo, um labirinto que eu não, um looping que eu não consigo sair dessa coisa. Eu sou abusada, eu me magoo. Aí quanto mais eu sou abusada, mais magoada eu fico. Aí tudo vai me colocar. Às vezes uma pessoa, sei lá, alguém me olhou de um jeito que eu achei que ela estava com um olhar crítico, aí eu me magoo. E isso é muito, não está no equilíbrio, né? Então, dentro das terapias, das conversas no set terapêutico, a gente vai junto, né, com a pessoa, entender por que está nessa condição. Onde que está o ponto ou o contraponto de eu estar assim? E olhar para também, Mara, na hora da terapia, na hora de uma psicanálise, como que a pessoa lida com esses instintos na vida dela. Sim. E aí olhar para isso, como que ela usa a ira na vida dela, de que maneira? Ela explode com o outro, né? Ou se não, se segura e guarda tudo aquilo dentro dela, trazendo um rancor, uma mágoa, e aí alguns desequilíbrios no físico dela, ou ela usa de que maneira? Constantemente explodindo com o outro, fazendo a ação, mas tem que sempre haver, como nós sempre falamos aí, um equilíbrio em tudo isso. Saber usar essa ira, bem usada através de uma ação, de um movimento, né? Ou para pôr limite em determinadas situações que não são boas, ou também saber que não pode guardar tudo e ficar guardando para não criar aquele desequilíbrio no corpo. Então, ela tem esse entendimento, né? Sim. A virtude que se opõe à ira é justamente ali, né, a serenidade e a paz. Então, seria assim, esse equilíbrio, né, das vontades. E vocês trazendo muitas situações aí da metafísica da saúde, que é justamente o que vai refletir no físico, não é tudo isso que está guardando. E, por exemplo, a gastrite nervosa, né? E tudo que termina em it, né? Que it é inflamação, é algo que está ali inflamado. Então, são justamente, né, todo esse sentimento, toda essa emoção que está tão intensa, tão interna ali, que necessariamente com o tempo, aquilo vai refletir no físico. A palavra já diz, né, Manon? Inflamado. Inflama, está na flama, inflamando aquilo. E levando a isso também, né, o que a Manon falou e a Andrea, por algum lugar, essa energia vai ter que sair. Né? Se não é através da expressão, da manifestação natural da ira, ela vai sair por algum lugar. Um problema físico, um problema emocional, um desequilíbrio desse, né? E também estava me vindo isso de a pessoa deixar de expressar o que sente ou dizer o que ela pensa a respeito do comportamento ou de uma situação, justamente também por conta da necessidade de ser querida, de pertencer, né? Como a Bia deu o exemplo de uma criança, por exemplo, às vezes ela entendeu, aprendeu ou interpretou a educação que teve a partir disso, como assim, se ela não for boazinha, ela não é querida. Se ela não ficar quietinha, ninguém vai fazer para ela, ninguém vai cuidar dela. Então, a pessoa guarda aquilo como uma informação e ela vai seguindo daquela forma. Talvez ela nem saiba que ela pode brigar, que ela pode se posicionar, né? Mas a necessidade de ser amada, olha, uma coisa está atrelada à outra, né? Tá tudo linkado. Sim. Que às vezes não é nem, a questão não está nem ali na ira, está só no entender que quem amá-la vai amá-la do jeito que ela é, e não porque ela é boazinha e agrada todo mundo, diz amém. Né? Aquela pessoa que está sorrindo lá fora chega em casa e chora, deprimida, porque no fundo ela está contrariada, né? Então, é tão profundo, né? E é tão delicado a história de cada um. É o que cada um tem como registro. Aí ela vai usar cada instinto a partir do que ela consegue dentro do que ela entende e aprende, né? Desde a infância. E aí é isso na terapia, né? Desconstruir para encontrar quem ela é,
independente do que aprendeu, do social, da cultura, mas descortinando e manifestando aos poucos, né, aquilo que ela é de fato. A individualidade, né? Porque cada um tem a sua individualidade, Exato. né? E a ira mal usada, ela vai mexer com todos os hormônios. Ela vai desregular os hormônios. E isso pode trazer muitos problemas de doenças seríssimos, inclusive problemas musculares, muita dor de coluna, muita dor de rins, vai trazer muita dor, porque se aquela ira, aquela explosão toda, não for expressa em palavras, em atitudes, ela vai fazer o quê? Ela vai lá para dentro, queimar lá por dentro. E aí você não sabe em como isso vai parar. Isso pode parar realmente num problema muito grave de saúde. É por isso que o autoconhecimento é fundamental. A psicanálise e mesmo as outras técnicas que nós trabalhamos, ela vai justamente isso, descortinar a essência da pessoa, que é para a pessoa saber que ela pode, sim, falar quando ela não estiver satisfeita com alguma coisa. Isso é no trabalho, isso é no âmbito familiar, isso em qualquer lugar. Se eu não estou satisfeita, eu posso me expressar, olha, isso aí não está legal. Esse prato não foi o prato que eu pedi, eu não vou comer aquele prato que o garçom trouxe, que não foi aquele que eu pedi, foi aquilo que eu escolhi. Eu não vou comer porque não foi esse que eu escolhi outra coisa. Você errou meu pedido. E atrela tudo, né? Tudo ligado. Dispor com o garçom. Educada. Come o que não pediu para não passar vergonha. Como que não gosta, né? Gente, só para lembrar, quem estiver gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui que a gente tem sempre, dá um like aí, né? Compartilha no nosso canal e para a gente sempre trazer muitas informações para vocês, né, Jô? Se inscreve que tem muita coisa boa lá, a gente está postando sempre, né? O chá com terapia, o encontro de terapeuta. Essa semana já vou postar uma palestra muito bacana. A gente está começando a realmente colocar coisas no canal bem bacanas a respeito da gente mesmo, a respeito do que é a vida, a respeito do que a gente sente, a respeito do que tem sim uma solução, tem sim um jeito, tem sim uma cura, tem sim, tem luz no final do túnel, tem sim. É só a gente procurar, que a gente vai achar. E pode também comentar e colocar também num comentário, alguma pergunta que quiser. Claro. A gente responde também. Então, uma sugestão de alguma informação que vocês queiram, a gente está sempre atento. Podemos interagir nesse sentido, né? De se alguém tiver algum assunto pedindo para a gente explanar, a gente põe aqui no nosso encontro, numa palestra. E lembrando que dentro dos eventos do Guardiões da Luz também vamos ter workshop. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa bacana. Muita coisa mesmo. O Guardiões da Luz veio com muita vontade de mostrar o quê? O que é a luz. A luz é vida plena, a luz é vida saudável, a luz é a felicidade. É a gente ser feliz do jeitinho que a gente é, porque nós somos únicos, não tem ninguém igual a gente. A nossa impressão digital é única, a nossa íris é única, então nós somos únicos. E a gente veio aqui expressar alguma coisa, a gente veio na nossa essência com um propósito de alguma coisa que só a gente pode fazer, mais ninguém. É por isso que somos únicos, individuais, mas a gente também pertence ao todo. E é justamente essa vivência harmoniosa que vai fazer a gente evoluir como pessoa, como família, como comunidade, como país. É assim. E o autoconhecimento é muito importante. Então, as terapias, nós temos no nosso site 45 terapias. Então, com certeza, uma delas vai casar certinho com a sua necessidade. Não é isso? Isso. Sim, com certeza.
Mais alguma As pessoas coisa aí? precisam porque essa bagunça que muitas vezes a gente enxerga, nós também estamos contribuindo pela bagunça interior que existe dentro de cada um. Então, assim, as terapias vêm exatamente para que você conheça a si mesmo. E além de conhecer a si mesmo, você possa se aceitar. E aquilo que não estiver bom, você vai entender de que forma você vai melhorar para você. Porque aí, quando você melhora para você, quando você vive em harmonia com você, você vai viver em harmonia com as outras pessoas. E vai ser a parcela que você vai dar para o mundo também. Para que a junção de cada um que vive em harmonia com si vai fazer a força para que o mundo tenha harmonia também. É isso aí. Verdade, é isso mesmo. Então, hoje nós falamos sobre a ira. E vem mais. Por aí. Né, Jô? Ainda tem mais. Tem a gula. A gula é ótima, né? Tem. E a preguiça. A preguiça é uma delícia. Eu adoro. Mas é isso. Adoro. Então, vamos encerrando por aqui. Já deu o nosso tempo. E continuem a nos prestigiar. Se inscrevam no nosso canal. Coloquem lá seus comentários, suas sugestões. Ativa o sininho, ativa o sininho. E coloquem lá um joinha. E a gente faz por amor. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Gente. Tchau.